Que o Brasil vive um tenebroso esquema de corporativismo e bastante assustador não era para menos, né? Por exemplo, nós vimos um baita de um evento que aconteceu agora em Balneário Camboriú, o maior evento de direita que já houve na história do Brasil. Um evento complicado, inclusive com a presença ali do Pablo Marçal, que foi solenemente, inclusive, ignorado, né, pela alta cúpula da organização, os filhos do Bolsonaro, o próprio capitão que não deu muito palanque para ele. Aliás, o Pablo Marçal é uma ferramenta importante para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, nessa virada, principalmente ele que tem sido uma voz combativa poderosíssima e que coloca muito medo no Guilherme Boulos em São Paulo. Mas todos vocês sabem que o Pablo Marçal é um tanto quanto perigoso, né? Quem acompanha o Marçal meio que de perto sabe que ele é perigoso. Mas o corporativismo de esquerda, ele consegue superar as diferenças por um objetivo maior. Como, por exemplo, o TCU arquiva investigações sobre repasses do BNDES a obras em Cuba e também na Venezuela. Governos petistas, eles destinaram dinheiro público para projetos de engenharia nas ditaduras da América Latina e esse dinheiro, para você ter uma ideia, gente, não foi devolvido aos cofres públicos, né? E foram, né, a bagatela de bilhões de reais. Então o TCU, que é um órgão responsável pelas contas públicas, simplesmente decidiu arquivar 2 investigações sobre a operação do BNDES. A decisão aconteceu aí nesse dia 4 e as investigações estavam relacionadas ao financiamento de projetos de engenharia no exterior durante o governo do PT. Como, por exemplo, o Porto de Mariel, tão falado Porto de Mariel em Cuba, e o estaleiro Astialba da Venezuela. O dinheiro, gente, foi destinado, por exemplo, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, tá? E no governo de Dilma Rousseff, aos países com alinhamento político com o PT. A Venezuela, na época, era governada pelo ditador Hugo Chávez, né? E Cuba por Raul Castro, irmãos de Fidel Castro, ou seja, 2, né? Um bando aí de lendários ditadores da nossa América Latina, né? Da América do Sul. O relatório assinado pelo ministro Jorge Oliveira, eu vou repetir o nome dele, o Jorge Oliveira concluiu, gente, é isso mesmo, que não houve irregularidade nas operações e, além disso, foi encerrada, né, uma investigação sobre o gasoduto no exterior, também realizado pelas empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Preste atenção. Oliveira aceitou a justificativa dos envolvidos nos contratos, incluindo o ex-presidente do BNDES, Luiz Galvão Coutinho, que estava à frente do banco na época. O ministro afirmou não ver falhas graves que justifiquem a penalidade aos agentes públicos. Imagina, para a defesa de Coutinho, representada pelos advogados Márcio Vieira Salto e Fábio Príncipe Matheus Thomas, a decisão do Tribunal de Contas da União reflete legalidade, ok? E a integridade dos projetos. Então, gente, aquela história do Porto de Mariel, por exemplo, aqui, ó, do nosso dinheiro que foi para fora do país e nunca mais voltou, isso, gente, é caso encerrado. Por exemplo, eu tenho aqui uma pequena nota aqui da revista Oeste que traz o calote. A dívida de Cuba, tá? E também de Moçambique, por exemplo, proveniente de empréstimos feitos nos governos petistas, chegou a 1,2, gente. Eu tô falando de bilhão. Bilhão, e não é de reais não, são de dólares, tá? Multiplica vezes o dólar aí, que tá mais de 5, até a gravação desse vídeo, mais de 5,5, né, o dólar em relação ao real, você vai ter mais ou menos uma ideia. Fora que se fosse corrigir esse dinheiro, tivesse juro, correção monetária,
tudo bonitinho, o que o Brasil perdeu, tá? Debaixo do comando desses vigaristas. A Oeste fez aqui uma conta rápida de padaria baseado no dólar, ultrapassa 6,592 bilhões de reais na cotação do dólar atual. Outros 431 milhões, ou seja, 2,367 bi, ainda precisam ser pagos por esses países e o nosso Tribunal de Contas da União está dizendo que não. Mas por que você falou, por exemplo, Rodrigo, do corporativismo, citou o Pablo Marçal? O que isso tem a ver? Para você que tem paciência de assistir o vídeo, vou explicar para você. Primeiro, peço para que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, comente e compartilha. Quando você assiste o nosso vídeo, não dá like. Quando você assiste o nosso vídeo, não comenta. Quando você assiste o nosso vídeo, você que não é inscrito, não se inscreve. Quando você não compartilha, você prejudica o algoritmo do nosso canal, sabia disso? Então, se você gosta do nosso trabalho, entende que nós somos uma voz importante que coopera nesta nação referente a tudo que acontece no Brasil, eu peço para que você me ajude. Mas vamos à explicação básica aqui para você entender referente ao evento que aconteceu agora em Balneário Camboriú, que eu vou só dar um exemplo, onde Pablo Marçal foi solenemente ignorado. Tem que se tomar cuidado? Tem. Tem que tomar cuidado com o oportunista em relação a palanque? Tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em uma batalha tão perigosa e tão acirrada, talvez a mais decisiva de todos os tempos entre direita e esquerda no Brasil, entre o pensamento conservador e os libertinários, né? Esses vigaristas, né, desse regime ditatorial que hoje governa o Brasil. Se nós não nos unirmos, ainda que não sejamos perfeitos, não vamos ser perfeitos mesmo, essa turma da direita, gente, ninguém vai concordar 100%, porque o ser humano não é assim. Você não concorda 100% nem dentro da sua casa, pensa para você ver. Muitas vezes um marido e uma mulher, né, que tem aí uma vida juntos, que tem afinidade, que tem intimidade. Tem hora que não converge as ideias, tem hora que dentro da administração da própria casa, um pensa uma coisa, outro pensa em outra. Você imagina no meio dos conservadores que surgiram hoje na nação. Mas pelo menos uma coisa a esquerda tem de diferente da direita. A esquerda, por um projeto de poder maior, eles se unem. Basta você olhar, por exemplo, a candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo, com o apoio da Marta Suplicy, não é verdade? Que há tempos atrás trabalhou com o Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo, era MDB, depois de uma falinha do presidente Lula, a Marta Suplicy, que odiava o Lula, mas de longe, detestava o PT, saiu do PT, não falava mais em PT, uma lábiazinha do Lula. A mulher que tem uma ideologia dentro dela por conta de poder, ela está hoje junto com o Lula, morrendo de amores pelo PT, morrendo de amores pelo PT. O Guilherme Boulos, que era outro que vivia atacando a Marta Suplicy, está junto com ela em um projeto para assumir São Paulo. Então, Lula, Guilherme Boulos e Marta Suplicy quis colocar dentro de um quarto, fechar, vou falar uma coisa, dar uma foice para cada um ali, o negócio pega, mas por conta do projeto de poder que eles têm, que está acima de qualquer coisa, estão juntos, estão unidos. Esta é a diferença da esquerda. E nós, né, conservadores, direitistas desse país, precisamos parar de entrar nessas tretas, tá? De direita contra direita, porque nós não podemos fomentar isso. Nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, essa treta que está aí, Rodrigo Constantino, Pavinato, aquela outra influenciadora, Paula Marisa. Gente, tem que acabar com isso aí. O próprio Marco Antônio, né? Tem que parar com isso, gente. Tem que parar com isso, porque nós, neste momento, precisamos somar força. Não dá para ficar dividindo o povo na internet. Aliás, o conservador está bem desacreditado, hein? Bem desacreditado. Depois do que aconteceu do dia 8 de janeiro, né? A prisão de muitos de nossos compatriotas, muitos que fugiram, muitos que não podem pisar nesse país, muitos que tiveram sua vida destruídas em um processo único, sem os advogados terem direito a
a plena defesa de seus clientes, não é essa condenação coletiva da turma exacerbada, tratando pessoas que estavam com uma bandeira verde e amarela nas costas, pior do que muito bandido. A mesma corte que pesa a caneta no mais absoluto rigor da lei em cima da turma que tem uma ideologia política, por exemplo, trata bandido de maneira muito mais leve, para você ter uma ideia. Bandido no Brasil, traficante, essa turma tem muito mais acesso direito à defesa diante dos poderosos da toga do que um conservador nacionalista, alguém que ama as cores dessa bandeira, por exemplo, que está aqui nas minhas costas. Então, quando eu digo para você que eles não estão de brincadeira, enquanto muitas vezes nós nos degladiamos nos bastidores, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, acabou de arquivar uma investigação sobre repasses do BNDES a obras em Cuba e na Venezuela, ou seja, dinheiro que não volta mais, e extinguindo processos que poderiam, por exemplo, colocar esses vigaristas na cadeia. Gente, eles estão passando pano e apagando o rastro de sujeira que eles deixaram ao longo da história. E nós vamos ficar mesmo nos degladiando na internet? Não dá, né? Olha só, inscreva-se no canal, é muito importante. Ativa o sininho das notificações, você que ainda não se inscreveu. Selecione receber todas para que você possa receber todos os nossos vídeos aqui todos os dias. Até já!